Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui diretamente do Conexão SES. Eu, Rodolfo Pamplona Filho, e este lindo, maravilhoso, poderoso, vitaminado fashion, Ivan Kertzmann. Vamos bater um papo hoje sobre a nova advocacia trabalhista e previdenciária pós-reformas. E eu estou tendo a honra de, mais uma vez, dividir as câmaras com este grande talento do direito previdenciário brasileiro. Ivanzinho, bom, feliz ano novo! Oh, feliz ano novo! Grande prazer, vamos prazer para nós. E aí, vamos bater um papinho? A gente tem que conversar um pouco sobre o novo perfil da advocacia trabalhista e previdenciária, né, nesse contexto pós-reformas. E esse é um momento perfeito, sem sombra de dúvida, para você investir na sua atualização, na sua reciclagem, no seu aperfeiçoamento, no seu aprofundamento em cursos de pós-graduação. Porque é justamente a oportunidade de ver esse novo panorama e essas novas perspectivas. Você não acha, Ivan? Eu acho fenomenal. Olha, as reformas, eu acho que dão oportunidade de mudança. Sim. E que dão oportunidade de novidades para a advocacia, tanto previdenciária quanto trabalhista. Exatamente. E essa é uma questão importantíssima. Por quê? Porque muitas vezes, quando a gente fala de reforma, e nesse mundo complexo que nós estamos vivendo, às vezes com discursos de ódio, aquela coisa, a gente vai discutir, olha, a reforma foi para priorar, foi para acabar com tudo, foi para não sei o quê, e aí como é que fica? As pessoas entram assim nas trombetas do apocalipse, dizendo assim, olha, meu Deus, o que é que vai fazer? Não, na verdade é um grande filão. É uma grande oportunidade para que você, tendo preparado, compreendendo todo esse novo sistema normativo hoje, de direito material e direito processual, possa efetivamente vencer nos desafios que vai enfrentar. E aí, vamos falar um pouquinho sobre a advocacia trabalhista e a advocacia previdenciária. Nesse contexto pós-reforma trabalhista e previdenciária, que é algo que nós estamos debatendo já há algum tempo. Nós estamos nos preparando e atualizando e trazendo conteúdo atualíssimo para vocês há bastante tempo. E agora é o momento da gente enfrentar e fazer e abrir seus horizontes. Começa com você, Vazinho. Já eu estou mais atrasado, né? Porque minha reforma saiu agora. Sua reforma está agora. Eu não estou há muito tempo. Mas o grande lance é perceber que a gente está percebendo esse tipo de mudança já há algum tempo. E aí, dentro dessa linha, a minha reforma já está, entre aspas, consolidada em termos, velho, porque teve a 13467, antes dela a própria 13.029, com a causa da terceirização, depois disso nós pegamos a MP da Liberdade Econômica, a MP 808, vimos tantas outras coisas que vieram para o horizonte, e a gente está tendo não é a reforma da reforma, o puxadinho, e a gente precisa estar sempre atualizando. A reforma da reforma que não passou. A reforma da reforma que não passou, a que caiu, a MP que caiu, e aí daqui a pouco a gente vai verificar a noção da liberdade econômica, vamos ver o que é que ia mudar e não mudou, e a gente precisa, nesse mundo, com tantas informações, saber exatamente o que é que a gente vai enfrentar. Há muitas questões do nosso dia a dia. Eu estou na Justiça do Trabalho desde 1992, como magistrado desde 1995, e eu posso lidar com esse testemunho de que, de lá para cá, essa, sem sombra de dúvida, foi a maior mudança na área trabalhista. Qual é a sua avaliação da mudança da área previdenciária? Mudou tudo. Assim, tudo que eu tinha escrito na vida eu perdi, digamos assim, tive que reescrever. Nunca se tudo. Perdeu, mas se atualizou com sua inteligência. Tive que atualizar, foi um negócio assim, a reforma foi um negócio brutal, né, em relação ao cálculo do valor do benefício. Um benefício não é mais aquele, o benefício que existia não existe mais. Então foi uma coisa assim muito, muito, muito grande. Certo. Como a trabalhista sem foi sombra também, de dúvida, né? A gente pode dar um panorama de cada uma delas e aí a gente dá uma visão pensando no advogado. Sim. Olha, eu vou falar um pouco da trabalhista, né? Porque a trabalhista, ela na verdade se subdivide em direito material e direito processual, né? Nós tivemos mudanças no direito material que são significativas. E nós não podemos fechar os olhos que estamos vendo uma construção de um novo direito do trabalho. Talvez um direito do trabalho menos protetivo da concepção tradicional da relação de trabalho subordinada, da relação de emprego, e imaginando outras modalidades de contratação, algumas, não vou dizer assim, tão benéficas assim. Nós estamos vendo o fenômeno da uberização das relações de trabalho cada vez mais evidente, e isso é algo, e com, digamos, os estímulos a novas formas de contratação. Algumas da própria CLT, com a própria noção do trabalho intermitente, com outras perspectivas, né? Ou
a questão de sair da CLT. Quando a gente pensa no hipersuficiente, quando a gente pensa agora, mais recentemente, no contrato verde e amarelo, nós temos no ponto de vista do campo da advocacia, e aí a advocacia é o nosso corte epistemológico para esse debate, né? Ela está relacionada tanto na parte preventiva quanto na parte de conflitos. Na parte preventiva, na parte da consultoria, na atualização, cada vez mais as empresas vão precisar de assistência técnica. E nesse ponto você vai ter um novo filão da sua advocacia para verificar as necessidades da empresa que você vai atuar como consultor, ou a verificar especificamente as mudanças na condição dos trabalhadores, se você vai advogar para eles. Então, do ponto de vista do direito material, há mudanças substanciais que você precisa se atualizar. Do ponto de vista processual, mais ainda. O velho processo do trabalho concebido desde antes da CLT, a CLT de 43, mas boa parte da CLT incorporou o decreto 1237 de 39, que trazia as diretrizes básicas e foi incorporado na consolidação, né? Boa parte de determinados institutos, na maturação jurisprudencial, modificou. Então, a gente tem hoje novas perspectivas sobre a apresentação da petição inicial, sobre os requisitos da petição inicial. Você tem especificamente da apresentação da defesa. Antes disso, a própria noção da exceção de incompetência mudou. Nós temos alguns aspectos de facilitação ou de complicação em matéria recursal, quando a gente pensa na parte do depósito recursal. Então, há, nesse ponto, várias questões que precisam ser compreendidas pelo profissional. E é você nessa advocacia. Aí, nesse ponto, lá na litigiosa, na atuação, que você vai ter que enfrentar. E no campo previdenciário, Ivan? No campo previdenciário, tivemos muitas mudanças e afetam, assim, foi uma coisa interessante, porque a reforma previdenciária trouxe um ganho incrível para a advocacia previdenciária. Eu digo que o INSS hoje não tem condição de conceder nenhum benefício previdenciário como a reforma está mandando. Meu Deus, isso todos aí, olha, vão é ter que ser revisados. Não existe benefício previdenciário concedido pós-reforma, obviamente com regras pós-reforma, ou seja, de quem adquiriu o direito depois da reforma. Não é que alguém trabalhou depois da reforma. Certo. Alguém completou 65 anos no dia seguinte da reforma, já entra o cálculo do valor do benefício Exatamente. pós-reforma. E o INSS vai calcular errado. Meu o INSS não tem como calcular certo. Instituíram a regra no parágrafo 6º do artigo 26 da emenda constitucional 103, que é a regra do melhor benefício. Então você tem que fazer um cálculo complexo para dizer, dentre as várias possibilidades de eliminação de tempo, você pode eliminar os tempos que forem prejudiciais. Alguém tem contribuição lá sobre o salário mínimo, por exemplo. Umas 30 contribuições sobre o salário mínimo. Quando você bota essas 30 contribuições sobre o salário mínimo, ela sai pior. Então você tem o direito de eliminar elas, mas elas podem estar no seu tempo contributivo em espalhado, lugar, né? Espalhado. O INSS não tem capacidade técnica e nem tempo de profissional para fazer isso. Então ela vai conceder o benefício com todas as contribuições e o advogado tem que ser o advogado, porque o segurado não tem condição nenhuma de fazer isso. Não tem condição, é um aspecto técnico. O Eu confesso que eu quero aprender cada vez mais. Eu acho que eu vou fazer após previdenciário, viu? Como aluno. Eu sou professor e aluno. Porque realmente é muita coisa nova para a gente aprender. Então, aí o advogado vai ter que mostrar ao INSS, administrativamente, abrir um processo administrativo dizendo, olha, eu quero o melhor benefício. O melhor benefício é eliminando essas 30, 32, 36, 38 contribuições. E isso, para a advocacia, é muito interessante, porque todos os benefícios concedidos pelo INSS vão estar no primeiro momento errado, mas o INSS sabe disso. E ele vai ter que revisar. Só que ele não vai revisar todos. E o que é interessante, falando aqui para a advocacia consultiva, para depois ir no campo de uma advocacia perante o INSS ou depois indo para a via judicial. A verificação de como você deve instruir o seu cliente na busca da maior documentação possível. Porque olha, eu que sou um velhinho, né? Desde a emenda 20, lá de 98, né, com o fim assim, a aposentadoria por tempo de serviço, para ir para a aposentadoria por tempo de contribuição, a comprovação da contribuição era muito relevante. E nesse ponto, com a verificação de hipótese de descarte, vamos dizer assim, né, é mais importante termos essa documentação enquanto a gente pensando aqui no cidadão que está nos ouvindo, né, e você, porque os nossos cursos de pós-graduação, claro, trabalham com bacharéis, trabalham com advogados, trabalham com servidores, mas muitas vezes pessoas que nem são da área do direito fazem o curso justamente pensando nessa atualização. E é nessa linha como isso é importante, né, abrir os horizontes para saber da importância da documentação.
E outra coisa também, a reforma ela é tão complexa. Eu tive uma dificuldade extrema. Fui o primeiro a lançar livro da reforma. Eu e o professor Frederico Amado, Sim. meu amigo, fomos os primeiros a lançar o livro. No dia seguinte da reforma, o nosso livro estava lançado. Certo. Então a gente fez um estudo solitário, Claro. a gente se tirando dúvida, concordando ou discordando. Então é uma coisa muito brutal. E eu digo, a dificuldade de estudar a reforma é muito grande. Então, nesse cenário de um texto altamente complexo, quem estiver estudando ele com RGPS, que é o foco da maioria de nós, Regime Geral de Previdência Social. Não é o nosso, que é o de servidores públicos, que é o regime próprio. Então, regime geral, mudou todos os benefícios. Teve benefício que era aposentadoria por idade e aposentadoria por tempo de contribuição. Não existe mais nenhum dos dois. Certo. Existe um benefício que eu estou chamando de aposentadoria voluntária, Certo. que junta os dois requisitos. Auxílio-doença... Estou adotando essa expressão, aposentadoria voluntária também, Resolve. Auxílio-doença não é mais auxílio-doença. É auxílio por incapacidade temporária para o trabalho. Aposentadoria por invalidez não deve ser usado mais esse nome. É aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho. Os benefícios todos mudaram de nome, mudaram de forma, mudaram de composição. Em um cenário desse, onde a gente tem uma aposentadoria voluntária que não existia antes, com 5 regras de transição. A emenda 20 de 98 teve duas regras de transição. Essa tivemos 5 regras de transição para o RGPS, mais 2 para o RPPS. 7 regras de transição, fora a aposentadoria especial, que tem ainda a regra de transição. Sim. Em um cenário desse, de multi-regras e altamente complexo, só ficarão os fortes. É verdade. Ou seja, não tem como você entrar na área previdenciária, e ainda digo mais, sem se dedicar praticamente, exclusivamente à área previdenciária. Eu estou sendo meio cruel, mas a pessoa... Mas é verdade, eu estou sendo bem sincero, para a pessoa entender direito previdenciário hoje, ele tem que ser previdenciarista. Não dá para você ser civilista, trabalhista, tem exceções aqui. É difícil ser modesto quando você é o melhor. Ser tudo ao mesmo tempo e advogar em todas as áreas. Advogar em todas as áreas ao mesmo tempo e pegar um pouquinho de previdenciário. A não ser que você queira fazer só rural. Exatamente. Só fazer um tipo de ação rural. Eu estou no interior, eu faço tudo. Quando aparecer um ruralzinho, eu faço. Rural não mudou. Rural e LOAS não mudou nada com a reforma. Então ele pode ainda continuar. Militar mudou? Oi? Militar mudou? Teve a reforma do militar aprovada agora há 15 dias. Olha só. Atualíssimo. A gente até está promovendo cursos de... Não tenho capacidade nenhuma de dar. Quando fala assim, você fala tudo de previdenciário. Não, você só ensina previdenciário? Não, peraí, eu ensino uma parte de previdenciário. Porque tem parte de previdenciário que eu não consigo. Mostra a importância da especialização, a importância da compreensão técnica. Não dá para ser amador nessas matérias. A gente precisa realmente... Você quer dar uns spoilers para ele assim das mudanças aí da aposentadoria, do cálculo? Não precisa ensinar o pulo do gato, não. O pulo do gato fica lá após. Spoilers, é claro. A aposentadoria, antes você calculava de uma regra, vou fazer um spoiler, uma brincadeira aqui, para vocês entenderem. Uma pessoa que completou 65 anos... no dia anterior à reforma, ou no dia da reforma, que vale a regra anterior de qualquer jeito, e ele tinha 20 anos de contribuição, com média de R$5.000 de contribuição. Como é que se calculava a aposentadoria dele? Ele já completou 65 anos de idade, um homem com 20 anos de contribuição, e a regra era a seguinte, você pegava 70% da média dele, não, 70%, quer dizer, você pegava a média dele integral, né? E quantos por cento ele ia ter dessa média? Seria 70%, mais 1% por ano trabalhado. Esse cara tinha 20 anos antes da reforma. Então, ele se aposentou, ele completou 65 anos um dia antes da reforma. Então, ele tinha 20 anos. Ele vai ter 70% do básico, mais 1% por ano, chega a 90%. Ele tinha 20, 1% por ano, 20%. 70 mais 20, 90% de 5.000. Ele ia ter uma aposentadoria de 4.500. Se completasse 65 anos até o dia da reforma. E se ele completa no dia seguinte? No dia seguinte a reforma. Vamos lá. Como é que é o cálculo dele? Eu vou explicar agora. Vamos lá. Tô curioso. Olha como é que ele vai sofrer aqui o sujeito por causa de um dia, porque nasceu no dia errado. No dia errado. No dia errado. Ele vai ter 60% do valor da média, mais 1% por ano trabalhado a partir dos 20 anos. Então, nesse caso, ele não só tem tinha nada, 20. Tem nada. Vai ter 60% da média. E não garante os 5.000. 5 da média, né? Aí você vai falar, os 5.000 é a média, 60% da média, 3.000. Se falar de 4.500 para 3.000, não, é pior que isso. Você sabe por quê? Porque a média anterior à reforma, você descartava os 20% menores salários de e agora não descarta, não? Agora não descarta. Então, quando eu falei a média da pessoa antes da reforma era 5.000, depois da reforma, essa média não é 5.000. É 10% a menor. Eu estou fazendo um cálculo assim. Claro, então, é R$4.500. Então, ele vai ter 60% de 4.500, que dá 2.700. Então, um dia antes da reforma, 4.500. No dia seguinte da reforma, 2.700.
perdeu 40% do valor do benefício porque nasceu no dia errado. Não, porque simplesmente as coisas mudam, e a única coisa que não muda é o direito de ter esperança, meu velho. Porque a gente precisa efetivamente compreender que neste campo da atuação tem aquele negócio que você falou do descarte lá. Como é que fica o descarte nessa aí? Nesse aí ele não tem como Não tem descartar, descartar porque é o nada. tempo mínimo. Entendi. 20 anos, Sério, eu vi. Se ele só- tivesse 30 anos, Isso. né, no dia da reforma, Isso. ele já teria um plus. Ele poderia descartar alguns anos, mas quando ele descarta, lembra que é 2% por ano? Sim, sim. Quando ele descarta, ele perde 2%. Entendi. Mas aumenta a média. Entendi. Então, é esse cálculo complexo que tem que ser Olha feito. só que coisa importante você verificar. Porque não é simplesmente descartar como se fosse uma operação aritmética Não. simples. Não, você vai ter que verificar se aquele descarte afeta na... Porque o descarte é para aumentar a média, Isso. mas pode afetar no ganho final, né? Vai afetar, mas Sim. você tem que ver se o compensa aumento o da outro, média né? é melhor, e geralmente é. E aí eu tenho várias ações revisionais que eu estou colocando nos meus cursos. Estou fazendo um curso rodando Sim, o Brasil claro, todo, claro. entendendo a reforma da Previdência. Eu estou fazendo em vários lugares do Brasil. Claro. Então, podem acompanhar. Acompanha aí. Cheguei em todas as capitais do Nordeste, Ó. já fiz. Estou indo para Rio e São Paulo agora no final do mês. Maravilha. Estou indo assim, rodando bastante. No E Rio, sigam no Instagram também, porque aí você vê lá. Sigo, vê vocês vão ver lá os tá cursos bom. todos. Beleza. Então, eu estou colocando várias possibilidades de Certo. ação revisional. Vamos fazer outra brincadeira? Sim. Essa brincadeira que a gente fez aqui, Sim, sim. para aposentadoria, vamos fazer para a morte? Sim, vamos lá. Porque para a morte é mais cruel ainda. Para a morte é mais Sei cruel. lá, mas aí eu que sou o candidato a defunto, vamos embora. Se vocês estão me assistindo, é porque vocês não morreram até a reforma. Exatamente. Então, se vocês não morreram até a reforma, eu aconselho que não morram mais. Exato. Segura aí, Se segura aí. tivesse Bate a um papo época com de Deus. morrer, a época de morrer era até o dia da reforma. Então, depois disso, Depois disso, agora segura a onda. segure a onda. Vamos É. lá, bater o nosso Vamos papo. lá. Uma pessoa tem média, morreu antes da reforma. Morreu no dia da reforma. Pode morrer no dia da No reforma. dia da reforma. Tem 5 mil de média, a mesma média Certo. de 5 mil do Sim. sujeito lá. Vou botar que tem 20 anos de contribuição. Certo. Apesar de antes da reforma não interessar se tem um ano, mas Perfeito. depois da reforma vai interessar. Sim. Tem 20 anos de contribuição, mas em vez de se aposentar, ele morreu. Quanto é que ele vai deixar? Tem um filho só. Quanto é que ele vai deixar para o filho dele? 5 mil Mil reais. reais. Exatamente o valor da média dele. Vamos Exatamente. dizer que a média dele seja 5 mil, vai deixar 5 mil. Depois da reforma. Depois Morreu da no dia reforma, seguinte. morreu no dia seguinte da reforma. É. O valor da média já não é 5 mil. A média já é 4.500. Você Certo. não descartou os 20% menores. Então começa por aí piorando. Aí você diz, então vai receber 4.500. Não. Vai receber aquele mesmo valor do cálculo da aposentadoria, Sim. 60% mais 2% por ano. Uhum. Aí depois de você fazer aquele cálculo, que você chegou aos 2.700, você fala, pô, é 2.700 também? Não. Depois você vai ver quantos dependentes você tem. Se você tiver um dependente só, você vai ganhar 50% de cota básica, mais 10% por cada dependente. No caso desse senhor aí que morreu, Só tinha um filho. só tinha um filho, Ah. é 60%. De quanto? Dos 2.700. 60% dos 2.700, 1.620. Ou seja, se a pessoa morre antes da reforma, deixa para o seu filho 5 mil 5 mil. reais. Se morre no dia seguinte da reforma, deixa Mil. 1.620. Então, sempre falo assim, antes da reforma, estava brincando. É claro. Se vocês estiverem com uma pessoa, um irmão, assim, doente no hospital, no dia 13 de novembro, né? Doente. Aí chega lá, 11h30, ele tá no morre, não morre. Aí o médico entra lá no quarto do seu irmão, 11h50, ele sai e diz, pô, seu irmão acabou de morrer, você saiu 12h10, ele saiu, né? Meia-noite 10 ele sai. Pode, Aí você fala, 59. não. Você vai falar, não, você está mentindo, doutor, eu entrei aqui há meia hora e já estava morto. Porque de 1.620 para 5.000 é brincadeira, né? Um negócio complicado. absurdo. E isso é só para você imaginar novos horizontes na atuação da advocacia previdenciária. E na área trabalhista, meus amigos, há muitas coisas que ainda são muito novas e outras que já estão se consolidando. Na sua nova advocacia, por exemplo, a gente fica brincando, Ivan, que o pessoal da área de direito tem uma redução atávica, não sabe aritmética depois da 4ª série primária. Mas o advogado trabalhista, cada vez mais, precisa saber cálculo. De 20%? Não somente esse. Esse cálculo todo mundo sabia. Dividir por 5 era facílimo. O previdenciário sabe de 30%. Ah, meu amigo, 30%. o nosso aqui, você vai ter que fazer conta. Por quê? Porque você vai ter que compreender na ideia da sua petição inicial que com o requisito da petição inicial agora, do valor da causa, não é para ser simplesmente estimado, é para ser indicado. Indicado o valor correspondente a cada postulação. E essa indicação do valor correspondente a cada postulação vai ser importantíssima, não somente para verificar como limite objetivo da lide,
Ou seja, quando você pensar que a sua postulação não vai poder ultrapassar aquele valor, né? Lembre-se que isso também vai incidir para efeito de custas. E no caso de honorários de sucumbência, para fazer a brincadeira dos 20, e com a nossa não é 20, porque fizeram uma cápsula de minúcio na advocacia trabalhista. Isso é algo importantíssimo até para se tornar uma pauta da OAB, né? Por quê? Porque nós temos os limites da fixação de honorários do CPC, mas na CLT ficou menor. Em vez de 10 a 20, é 5 a 15. Ou seja, algo que é para se discutir efetivamente, esses 15 fatalmente deve ter sido uma aplicação analógica da Lei 5584, nos parâmetros das antigas súmulas 219 e 329, mas é algo que precisa ser talvez tomado como uma bandeira de luta da OAB para uma modificação legislativa. Mas hoje, de 5 a 15, na parte dos honorários, lembrando que esses honorários são honorários de sucumbência recíproca. Ou seja, o que você postulou e que não foi objeto de condenação, vai gerar condenação ao seu cliente para o pagamento de honorários à parte contrária. E isso é algo que pode chegar àquela situação dramática de ganhar e não levar, né? Ganhou, mas o que perdeu chega a um determinado valor, e principalmente no passado, quando as pessoas deduziam postulações de reparação por danos morais, né, em valor pelo prudente arbítrio do juiz, ou fixava-se um determinado valor muito alto, sem um parâmetro. Perceba que isso é aí uma influência do direito material sobre o direito processual. Nós tínhamos, já no CPC de 2015, a ideia de que pedido de reparação por dano moral tinha que ser líquido. Se discutia se isso era aplicável ou não ao processo de trabalho. Agora, com a Lei 9957, com a nova redação do artigo 840, todos os pedidos têm que vir com o valor correspondente, que se interpreta como valor líquido. É teto, e não somente isso. Do ponto de vista técnico, nós temos uma das questões mais polêmicas da reforma trabalhista, que é uma disciplina trabalhista própria da reparação por danos extrapatrimoniais. E nesse ponto, não é tarifação, mas é quase isso, é uma parametrização da reparação por danos morais, estabelecendo realmente faixas para aplicação da reparação moral. E isso gera uma situação complexa. Por quê? Porque, de fato, partindo do pressuposto que o pedido tem que ser com o valor correspondente, você, em tese, tem de seguir aqueles parâmetros. A gente está discutindo isso porque no Brasil nós temos leis que não pegam, né? Então, a discussão se isso aplica ou não, mas o fato é que nessa circunstância você vai ter que verificar se é sucumbência ou não. Nós temos, e por isso a importância do estudo, de um precedente no STJ, nós não estamos submetidos a ele, que não haveria nesse ponto sucumbência recíproca se o juiz fixasse um valor diferenciado. Mas o problema, meus amigos, é que nessa circunstância, nós temos agora um regramento de parâmetros que não existe para o Código Civil, não existe para o Código de Processo Civil, não existe para... A coisa mais próxima disso é aquela velha tarifação mórbida lá do antigo NPS, né, que esteja queimando lá no mármore do inferno. Mas é uma discussão interessantíssima que você, na advocacia trabalhista, vai ter de enfrentar e superar. Então, aquele advogado que entrava com pedido de A a Z, não recebia rescisórias, contando com a revelia, ele tem que morrer. Este morreu. Este está se acabando. Este tende à extinção. Este é um Cro-Magnon. Hoje é quase um dinossauro. Por quê? Porque essa postulação, calcada na ausência de sucumbência, calcada na ausência de uma previsão específica de algum tipo de sanção por uma postulação que não fosse acolhida, isso mudou. E note, a gente tem visto, e o ponto da advocacia é importantíssimo, porque eu sempre costumo dizer, olha, que na postulação a gente fica dizendo o que é certo ou o que é errado, mas a jurisprudência é um caso típico de apropriação intelectual indébita. Quem faz jurisprudência é o advogado, o juiz só leva a fama. E são os senhores que estão construindo, os senhores e as senhoras que estão construindo o novo perfil da advocacia trabalhista e previdenciária, né? Dentro desse novo contexto pós-reformas. E é preciso entender bem essa matéria, porque de fato, só para dizer uma pequena polêmica que a gente vai discutir na pós e que se discute no nosso dia a dia, na prática da advocacia, é a sucumbência de pedidos ou de valores? E a gente discute isso porque imagine
o indivíduo ajuiza uma reparação, um pedido, pedindo hora horas extra, extras, horas extras, e está trabalhando especificamente com base em uma estimativa. Por quê? Porque vê que não tem os cartões de ponto, não tem, pode um empregado com menos de 10 empregados, agora 20, com a mudança da lei da liberdade econômica, e trabalha. E o juiz condena em horas extras, mas não no valor, não no parâmetro. Vem cá, a sucumbência é do pedido ou do valor? E é engraçado porque, do ponto de vista do CPC, é do pedido. Ou seja, abrangendo o valor faz parte do pedido. Isso. Ou seja, então teria sucumbência sobre essa diferença. Só que há uma jurisprudência viva que se constrói, já que fizeram um tratamento diferenciado, e tem muita gente defendendo, não, vai ser só do pedido, então nesse caso não vai ter. Mas olha a situação complexa dos nossos amigos advogados que estão lá. Eu quero entrar com ação, pedindo hora extra. Isso. Eu não quero pedir, se eu pedir pouco, eu não corro o risco de você achar que é mais e ter outra petita. Exatamente, Você não pode. Não pode. Então eu tenho que estar naquele limite, ou seja, eu tenho que pedir a quantidade que eu acho que eu deva receber e que eu não corra o risco de ser condenado com sucumbência. E aí, nessa circunstância, você não tem como antever em uma situação que muitas vezes geraria um arbitramento pelo magistrado. Né? Quando o juiz, olha, eu acho que as horas extras desse ponto, mas não nesse valor tal, né? O juiz vai ser irresponsável e dizer, não, é tudo ou nada. Quando a prova demonstra alguma situação, como, eu digo isso com liberdade, eu estou na magistratura há metade de um século. E eu vejo o quanto isso é comum no nosso dia a dia, de circunstâncias em que a prova testemunhal foge, entre aspas, do controle de autor de réu. E ela se mostra, às vezes, mais coerente do que o autor e réu e convence o magistrado, numa situação, às vezes, intermediária. E eu vou fazer o quê? Vou fechar os olhos para isso, imaginar, porque uma das coisas mais importantes para você, meu amigo, na advocacia, é lembrar sempre, eu falo isso para meus alunos da graduação, da pós-graduação, do mestrado, do doutorado, dos cursos preparatórios para concurso, eu falo isso para meus colegas magistrados, o processo parece um jogo. Ele tem regras como um jogo, mas ele não é um jogo. Ali estão as esperanças, ali está o patrimônio, ali está literalmente os sonhos de alguém. Então a gente precisa ter essa responsabilidade na atuação como magistrados e pensando também na postulação na advocacia. Com certeza. E aí? Deixa ele falar uma coisa aqui da Previdência, que nesse amaranhado de normas que a gente tem, de mudanças complexas, com 5 regras de transição, um campo que surge muito interessante para nossos amigos advogados, é o planejamento previdenciário. Sim, olha que ótimo, olha só. Eu falo isso porque, vou fazer uma propaganda da minha pós-direito contratual, te ensino lá planejamento sucessório. Agora, o campo de planejamento sucessório, planejamento também societário, quando a gente trabalha lá no campo, agora você vai pensar no previdenciário, ao link. Com certeza, mas não é impossível ficar sem planejamento previdenciário. A pessoa, na hora de se aposentar, tem muitas variáveis. Às vezes, a regra de transição é melhor que o direito adquirido. Às vezes a pessoa tem um direito adquirido e se continuar trabalhando... Eu acho que eu estou vivendo essa situação. Eu estou no sistema previdência, eu sou servidor público. Né? Note, olha que vida de maluco eu tenho. Né? Eu comecei a recolher com 12 anos, virei servidor com 19, né? Continuo como servidor, fui para magistratura, né, 19 tinha 92, fui depois 95, fui com 23 para ser juiz. E aí o que acontece? Eu também fui para a iniciativa privada, porque eu sou professor, empregado pela CLT, né? E aí, olha que coisa interessante no campo, como é que vai ficar minha aposentadoria? E olha quantas reformas previdenciárias eu passei nesse bolo, né? Eu acho que simplesmente eu não vou me aposentar. E você passou por um momento, que você sabe que eu estive lá, claro, do migra ou não migra. Exatamente. E aquele migra ou não migra é o típico planejamento previdenciário para a vida da pessoa no escuro. Exato. Ou seja, isso, se tivesse advogados bem preparados, e a migração vai voltar. Vai voltar. Vai voltar com a emenda constitucional, algum número com a PEC paralela, né? Com a PEC paralela. Então ela vai voltar. Então, a quantidade de coisas, de palestras que eu dei lá para vocês de trabalho, para orientar se migra ou não migra, a quantidade de gente que eu recebi até em minha casa, que amigos de minha esposa, colega de foi minha aluna, juíza do trabalho. Juíza do trabalho, né?
Então, eu fiz um trabalho social, digamos assim, lá no seu trabalho. E esse tipo de planejamento previdenciário tem que estar ocupado por vocês. Exatamente. Vocês têm que estar ocupando Vocês esse vão espaço estar pensando nessa e advocacia. dizer para o juiz qual é o melhor momento de se aposentar, se ele tem que migrar de regime ou não migrar de regime, se é bom manter a integralidade ou paridade, se paridade e integralidade é vantajoso ou não. Então, tudo isso aí tem um impacto grande. Eu vou consultar vocês, viu? Olha só. Prepare, porque eu não migrei ainda, viu? Não migrei. Não migrei. Mariana migrou. Exato. Aí, olha só, migrou, ela é novinha, aí eu já sou coroa. E aí lá vai, a gente migra, não migra, migra, não migra. Não sei se me aposento. Olha só, ficamos nesse campo. E quantas decisões a gente tem que tomar? Por quê? Porque na lógica de uma orientação que você vai dar ao seu cliente, muitas vezes o cliente quer saber, doutor, qual é a melhor solução? E muitas vezes você pode ter aritmeticamente a melhor solução, mas pode haver variáveis, né? Que nessas circunstâncias a responsabilidade maior é do indivíduo que se segue por uma linha ou outra, mas a responsabilidade do profissional de advocacia é enorme. De uma mudança abissal, ou seja, o indivíduo vai ter que agora ir para as alturas ou para as profundezas para compreender especificamente como fica esse sistema. Foi fantástico. Não é verdade, também acho. A gente tem muita coisa a dizer, mas o tempo é curto. E a gente precisa dizer, olha, se você gostou desse papo, né? Que eu já estourei o tempo, a impressão que sim, estourei. Mas, quero dizer a vocês que, se vocês tenham gostado aqui, não deixe de conhecer o curso lá de prática, de Direito e Prática Previdenciária, de nosso amigo Ivan Kertzmann. Conheça o meu curso de Direito e Processo de Trabalho, aqui em parceria com o Renato Saraiva e a Ariana Linhares, né? E também não deixe de conhecer também o nosso curso de Direito. Eu dou aula lá, viu? Ele dá aula, viu? Eu dou aula dele, ele dá aula minha. Aqui é um negócio aqui. É tudo em casa. E é um prazer enorme, gente, saber que vocês estão buscando um aprofundamento, uma especialização, uma reciclagem, uma atualização, né? Isso é muito importante. Esse é um momento de refletir e, mais do que isso, já partir para a prática. E, sem sombra de dúvida, fazendo alguns dos nossos cursos de pós-graduação, os nossos ou qualquer outro dos cursos do SESC, você estará muito bem municiado para vencer em todos os desafios que você vai enfrentar. Ivanzinho? É isso aí. Beleza. E a gente Grande se encontra. abraço a todos. Até a próxima.